Mais uma vez, boa noite, meus amigos. O tema da nossa palavra hoje é odres novos. Quero primeiro que você abra em Mateus capítulo 9, verso 17. Depois nós vamos para Lucas capítulo 5. Mas primeiro, Mateus capítulo 9, verso 17. Mateus capítulo 9, verso 17. Diz assim: nem se deita vinho em odres velhos, do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e o odre se perde. Mas deita-se vinho em novos odres, e assim ambos se conservam. Vou ler de novo. Não se deita vinho novo em odre velho, do contrário se rebenta, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odre novo, e assim ambos se conservam. Aí Lucas, capítulo 5, verso 37, diz o seguinte. É chuva? Eita glória! Oh Deus, guarda a nossa cidade, as casas, Pai, em nome de Jesus. As famílias, as empresas, que não haja mais um desastre, em nome de Jesus, oramos assim. Lucas 5, verso 37 diz: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho deve ser deitado em odres novos. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz, o velho é bom. Os odres, eles eram recipientes feitos com o couro de animal. Né? Geralmente era de cabra, mas poderia ser de outros animais também. Então esse couro ele passava por todo um processo. Ele era fervido, depois ele era malhado, né? Assim, mexiam com ele, depois tinha um tipo de costura específica e todo um processo para que ele fosse como uma bolsa. Aqui, esse é o odre. E aí, só que esse aí tá bem bonitinho, tem um negócio de plástico, no tempo não tinha plástico, né? Mas, então ele tinha todo um preparo, para quê? Porque o vinho em si, que é o que Jesus está usando, ele era usado para carregar água também, leite e afins. Mas o vinho em si, o vinho novo, assim que as uvas são pisadas e é retirado o vinho, ele tem um caráter expansivo. Ou seja, quando ele começa a fermentar, o vinho ele aumenta de tamanho. E se o odre for velho, um couro velho, já rígido, que não tem mais essa expansão, o vinho vai fermentar, vai expandir e vai arrebentar o odre. E aí a Bíblia diz que vai se perder tanto o vinho quanto o odre, porque são duas especiarias. O vinho é uma especiaria, é algo muito, muito caro. Você sabe que o vinho bom é caro e tem todo um processo para ser feito o vinho. Então, tanto o odre quanto o vinho são duas especiarias, são duas coisas caras. Então, quando Jesus está contando essa história, ele está falando sobre isso, sobre que o vinho vai expandir, se o odre for velho, não vai aguentar a expansão do vinho e vai romper, aí perde-se tanto o vinho quanto o odre. Mas se o odre for novo, junto com o vinho novo, quando o vinho expandir, o odre vai expandir também. E aí os dois vão ser conservados, tanto o vinho quanto o odre. E essa alusão que Jesus está falando, a gente vê que essa ilustração, o vinho fala do Evangelho de Jesus Cristo. O vinho fala que é algo novo de Deus sendo derramado, que é o Evangelho. E a gente olha para as Escrituras e a gente vê o seguinte, que o Evangelho, a palavra de Deus, ela foi sendo revelada gradativamente. Ela foi expandindo. Quando você pega os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles não tinham ideia do que seria hoje o cristianismo. Eles não tinham ideia. Quando você pega o rei Davi, quando você pega Moisés, eles não faziam ideia de onde a vida deles iriam chegar e refletir. Porque Deus foi revelando para eles passo por passo. Por exemplo, o salmista Davi diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.
Quando ele fala de lâmpada, parece mais uma lamparina, desse tamanhinho, assim, era de 10 a 12 centímetros, que dava mais ou menos 100 ml de azeite. Ou seja, não era muita coisa. O que ele estava iluminando era um passo de cada vez. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele não via o fim do túnel, ele não via o caminho todo, ele estava vendo um passo de cada vez. Iluminava um passo de cada vez. Era uma luz que tinha, mas uma luz pequena, baixa. Então, a palavra de Deus ela vem sendo revelada. O processo de revelação é gradativo. Ninguém de nós aqui começa a jornada sabendo tudo. Ninguém de nós aqui começa a caminhar com Cristo já sabendo tudo. Penso eu que se soubéssemos, a gente não caminharia. Se a gente fosse ver todos os perrengues que a gente vai passar pela frente e dizer assim, não, Jesus, passa para outro aí que talvez não dá. Mas, exemplos claros de assuntos muito profundos que a gente foi entendendo com o decorrer do tempo. Primeira coisa, a Trindade. Cara, quando você olha para o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele é uma manifestação pontual de Deus. Ele vem só sobre reis, profetas e sacerdotes. Pronto. Deus age através do seu Espírito e o Espírito não fica, não para. Então, entender a Trindade no Antigo Testamento é um pouco difícil. Mas quando você começa a ler o Novo Testamento, você percebe que a revelação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, começa a ficar muito latente, muito claro. Então, a doutrina vai sendo aperfeiçoada por Deus à medida que Deus vai agindo em seus eventos. Então, Deus ele vai revelando, por exemplo, a humanidade do Messias. Isso foi muito difícil para aquele povo entender que o Messias era aquele cara que estava comendo ali naquela mesa, andando sobre o jumentinho, comendo peixe. Era difícil para eles, porque na cabeça deles o Messias viria com poder humano, glória, aquela pompa toda, um cavalo manga larga, não um jumentinho. Iria vir com o seu reino, súditos e tal, não com 12 pescadores. Entende? Então a revelação ela foi sendo gradativa. A palavra veio sendo revelada de acordo com aquilo que Deus queria. E um dos maiores mistérios que a gente pode ver que foi sendo revelado se chama igreja. A igreja, a Bíblia chama ela de mistério de Deus. Porque no Antigo Testamento não tem nada que você possa dizer, está aqui a igreja. Está aqui a igreja. Não, era o povo de Deus, era a família de Abraão, era a família de Jacó. Então, você vai vendo que a revelação ela é gradativa. E aí Jesus, quando ele está falando do Evangelho, então ele usa essa comparação do vinho, que vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, até chegar onde tem que chegar. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Amém? Amém. Todos entenderam até aqui? Glória a Deus. Então, os odres, falei do vinho, a representatividade do odre hoje somos nós. Nós somos os odres que Jesus quer encher. Então, o Evangelho dentro dos nossos corações, ele vai se expandir, ele vai crescer e ele deve aumentar a cada dia. Nós precisamos, então, ter esse caráter expansivo na nossa vida, sabe? As revelações de Deus, para caber dentro de nós, nós precisamos alargar fronteiras, precisamos expandir, porque revelações profundas não cabem em mentes rasas. Revelações profundas não cabem em corações rasos. À medida que temos um relacionamento profundo com o Senhor, a gente precisa se tornar recipientes maiores da glória de Deus. À medida que a gente vai conhecendo o Senhor, à medida que a gente vai mergulhando no relacionamento com Deus, Deus ele vai começando a abrir os seus olhos e a te mostrar coisas que talvez há 5, 10 anos atrás você não teria condição de conhecer. Então o Senhor ele nos convida com essa palavra para a gente expandir, para a gente crescer. E aí, por exemplo, o apóstolo Paulo ele tinha muito problema com isso.
Porque, imagina, ele está no meio de um povo couro velho, enrijecido, que não quer deixar Deus fazer. Aquele povo que diz, não, é assim, é assado, cozido. Deus fala assim, Deus faz assim, e Deus só fala através dessa pessoa, desse tipo de gente. Deus só age dessa forma. Sabe aquelas pessoas que gostam de botar Deus dentro de uma caixinha e dizer assim, Deus age assim. E aí, Paulo, quando ele vai falar para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, nutridos pelas palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita a ti mesmo na piedade. Algumas versões diz caducas. É essa a versão? Não, aí diz velhas também. O que Paulo está dizendo? Que existe uma forma de servir a Deus que caducou. E ele refere-se à lei aqui. Está dizendo, olha, a forma judaica caducou, são fábulas, são mitos, são coisas velhas. Irmão, e tem muita coisa no nosso meio que já não faz mais sentido. Tem muita coisa no nosso meio que já não faz, não tem mais porquê, sabe? Deus, em muitas coisas, Ele pode ter nos abençoado, mas Ele quer nos levar a um nível de expansão, de crescimento, de maturidade e de profundidade. Eu quero te mostrar um cara aqui na Bíblia, que era o profeta Isaías. Abre a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 5. Eu só passei o capítulo 6 para a mídia. Calma, Gabriel. Não, palma a palma, não entra em cânicos. Isaías capítulo 5, quero te mostrar alguns versículos aqui. Eu vou saltar assim, depois você vai olhar para a tela e ver aí o capítulo 6. Isaías capítulo 5. Vamos ver o irmão Isaías aqui. No verso 8. Não sei se na tua Bíblia tem esses temas assim em cima dos versos. Mas na maioria aparece ais e julgamentos. Ou julgamentos, ou ais. Ou só ai, ou só julgamento, ou os dois. Mas o que acontece é o seguinte, Isaías já era profeta aqui nesse capítulo 5. Ele já exercia o ministério profético. E o que acontece é que nesse capítulo 5, ele está sentando o chicote. Ele está ali, o profeta abriu, puxou o chicote e começou. E aí no verso 8 ele fala, ai daqueles que se ajuntam de casa em casa e que acrescentam campo a campo até que não haja mais lugar. Verso 11, ai dos que se levantam cedo para correrem atrás de bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquentem. Aí ele vai xingando. Verso 18, ele fala assim, ai daqueles que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, pecado como tirantes de carros. Verso 20, ele fala, ai dos que chamam mal de bem e bem de mal. Verso 21, ai de que são sábios seus próprios olhos. 22, ai daqueles que são poderosos para beber vinho, valentes para bebida forte. E aí, cara, ele vai seguindo falando um monte de ais e condenação. O que acontece, então, algo surpreendente acontece no capítulo 6. Agora o Gabriel vai colocar aí. Eu ia falar Gabriel, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Que diz o seguinte, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia um templo. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia de sua glória. A base dos limiares moveram-se à voz daqueles que clamavam, e a casa se enchia de uma fumaça. Então disse eu, ai de mim,
Porque estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O que acontece então aqui é uma visão maravilhosa do trono de Deus. Isaías então tem os seus olhos abertos e agora ele está enxergando o Senhor sentado no trono. E cara, e aí ele fala que ao redor tinham anjos com 6 asas, cobriu o rosto, 2 voavam, 2 cobriam os pés. A casa tremia, a orla do manto enchia aquele lugar, tinha fumaça, sabe? E aí o profeta, que há um capítulo atrás estava dizendo, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles, quando ele tem agora a visão do Senhor, ele para e diz, ai de mim. Então, o que acontece é que ele tinha uma forma de ser profeta. Ele já tinha um odre velho, enrijecido, e ele já tinha sua forma de profetizar. Mas agora, com a visão do Senhor, o odre dele precisa se expandir, porque a quantidade de vinho que chegou diante dele é muito grande. E aí esse homem enrijecido, ele tinha uma veneração. Antes dele ver o Senhor, a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, os olhos dele e o ministério dele não estavam focados no Senhor, porque ele só pôde ver o Senhor depois da morte do rei Uzias. Você entende como ele então é um odre velho e fechado, que ele já tinha tudo prontinho, uma mente cartesiana, 1 mais 1 é 2, e é assim, tudo arrumadinho, o plano da vida dele, eu estou aqui servindo como profeta, dentro do palácio, eu estou aqui profetizando junto à realeza, estou seguro, nada vai me abalar, até que ele tenha uma visão da glória de Deus. Sabe, meus amigos, e muitos de nós somos assim, sabe, mas algo acontece com esse cara aqui. Depois dessa visão que Isaías tem, ele começa a ser um profeta que não profetiza mais para homem nenhum. Ele literalmente se torna um profeta que profetiza para o Senhor. Porque daí para frente, do capítulo 6 em diante, Isaías se torna um profeta messiânico. Ele começa a predizer, a pré-profetizar, a falar antecipadamente sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, quando você lê Isaías, você começa a ver o ministério de Jesus, você começa a ver o sacrifício de Jesus, o tipo de morte de Jesus, as promessas e tudo aquilo que ele iria apontar para a vinda de Jesus. Por quê? Porque ele resolveu expandir o seu odre. E quando a gente toma essa atitude, então, de Senhor, então vamos expandir. Vamos deixar o Senhor fazer, vamos deixar o Senhor falar, vamos deixar o Senhor direcionar. Eu tenho certeza que o teu cristianismo e o meu cristianismo, ele pode ser completamente afetado por causa disso. Porque a gente está acostumado a muitas coisas, a gente se acostumou a um estilo de vida, e a gente chama isso de cristianismo. A gente se acostumou a um estilo de vida e a gente chama isso de ser crente. O Isaías era crente, o irmão Isaías profetizava uma benção. Culto de oração, ele sentava o poete. E aqui tem muito ai para quem bebe, ele fala aqui, ai daqueles que se levantam e são fortes para beber vinho, não sei o quê, tal, e começou a bater, mas até que ele tem esse encontro com o Senhor. E o que acontece é que nós precisamos expandir. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Nós precisamos expandir. Como? Receber o evangelho inteiro. Não só partes dele. Não só o vinho novo que alegra. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma... eu não posso chamar de doutrina, porque isso ela não tem base nenhuma. Mas existe uma forma de falar e uma forma de dizer no nosso meio que, se a gente não perceber, isso é um gatilho psicológico. Por exemplo, o que é isso? É que os dias futuros sempre serão melhores. A gente canta,
O melhor de Deus ainda está por vir. E sempre o melhor de Deus vai vir. Só que nunca chega. Sempre o melhor de Deus está no futuro, está em um tempo vindouro. E isso pega muito a gente. Pega muito nós, assim, no nosso coração, porque geralmente a gente nunca está conformado com aquilo que tem. E a gente nunca zela por aquilo que tem. E o que acontece, então, é que a gente sempre espera algo melhor. E, cara, isso é muito legal, isso é muito bom. Mas, se você olhar, meu amigo, o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos. O melhor que Deus podia fazer por você, o melhor que Deus podia te dar, o melhor que Deus podia te entregar, Ele já enviou. Ele já entregou. Entende? Então, e aí, no texto que nós lemos, eu quero que volte no texto lá de Lucas, capítulo 5, aparece meio que um paradoxo. Por quê? Estamos falando em expansão, amém? Em vinho novo, coisa nova, alegria, uhul, vai dar certo, e não sei o que mais e tal. Só que no fim, no verso 39 do capítulo 5, projeta, Gabriel. E aí, ninguém tendo bebido o vinho velho, quer o novo, porque diz, o velho é melhor. Não, mas espera aí. Jesus então começou a dizer, não, mas a gente vai expandir, beber o vinho novo. A gente vai, buscar o novo de Deus, aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, e aí Deus começa a fazer, e agora a gente vai expandir, uau, vai crescer, e não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse vinho velho não fala de um vinho defasado. Não fala de um vinho que não presta. Fala de um vinho melhorado. Esse vinho velho fala de um vinho que passou pelo processo de expansão. E agora ele melhorou. E aí, quando alguém prova o vinho velho, diz, cara, esse é melhor. Por quê? Porque ele já está no seu processo final. O vinho novo ainda precisa passar pela fermentação, ainda precisa passar por todos os seus processos. Então, o que acontece é que a gente sempre foca no futuro, no melhor de Deus que virá e acaba não zelando pelo que temos e não passando pelos processos devidos. E sempre então ficamos nesse giro de o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O sempre está no futuro, nunca está aqui, sempre está lá, sempre vai vir, sempre vai chegar. E o que acontece? Nós podemos esquecer o agora. Aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, aquilo que Deus já confiou para a gente, aquilo que o Senhor já nos entregou. Sabe, nós temos inúmeras frases que falam isso, né? O melhor de Deus ainda está por vir, a glória da segunda casa, a pessoa dá aquela esticada em versículos, né? A glória da segunda casa será melhor do que a primeira, mas nós precisamos parar de perder as coisas do presente em função do futuro. Nós precisamos parar de perder as coisas do presente em função do futuro. Deus nos concedeu o hoje para que a gente possa aproveitar 100%. Deus nos concedeu o agora. Deixa eu te falar, meu amigo, se você está aqui hoje nessa noite e você perdeu o vinho, o seu odre se rompeu, eu oro e profetizo que o novo de Deus venha sobre a sua vida. E que você comece, recomece, quantas vezes for necessário. Mas agora, se você tem algo de Deus na sua vida, não estrague isso por causa do futuro. Não estrague isso porque você está pensando em algo amanhã. Sabe, você pode pegar aquilo de Deus e, deixa eu te falar, nada começa e nada cresce grande. Nada começa e nasce grande, perdão. Porque tudo que nasce grande é uma anomalia. A Bíblia inteira nos mostra os processos. Jesus ele fala o tempo todo, olha, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Olha, se você souber gerir isso agora que eu estou te dando, eu vou confiar mais em você. Vai vir mais vinho,
Calma, o odre vai esticar. Vou colocar mais, eu vou liberar mais, eu vou abençoar mais, eu vou te colocar em novas portas, em novas oportunidades para você expandir. Mas é necessário ser fiel com aquilo que você tem agora. É necessário ser fiel com o nosso pequeno odre hoje, que ainda precisa ser mergulhado muitas vezes na água. Não sei se vocês conhecem o processo do couro, mas o couro é assim, depois que é feito, ele é várias vezes mergulhado, até ele se tornar um pouco mais maleável para poder mexer com ele. Aí mergulha, aquece, mergulha, aquece, mergulha, aquece. E tipo, se fosse, exemplo, se for chapéu de couro, meu irmão, para tomar aquele formato, é muito mergulhar, deixa de molho, e volta, e aquece, não sei o quê, e vai, e faz todo o movimento, e tem todo um processo até chegar naquele formato. Então, a expansão é necessário, mas o aperfeiçoamento também é. A expansão ela é extremamente necessária, mas o aperfeiçoamento também é. Não adianta a gente começar a remover marcos antigos, quebrar princípios para viver algo que lá na frente a gente vai ter que voltar para o processo de novo. Tem um versículo em Provérbios 22, 28, que Deus começou a ministrar muito no meu coração esses dias. Acho que todo mundo sabe das turbulências que passei esses dias e Deus começou a ministrar no meu coração e eu fiquei ouvindo dele, mastigando dele, e esse versículo me cortou primeiro. Provérbios 22, 28. É um versículo muito pequenininho que diz assim: não remova os limites antigos que os teus pais fixaram. É um conselho de Salomão, dizendo, não remova, algumas versões dizem os marcos antigos. Eu não sei se você já, acho que sim, a maioria, quem já viu um marco de fazenda aqui? Já viram um marco de fazenda? Alguns é de madeira, outros é de concreto, que tem uma medalha em cima, assim. Algo redondo em cima, assim. Aquele marco ali, aquele piquete, digamos assim, ele marca, ele vai delimitar a área daquela fazenda. Daqui para cá já é do vizinho, daqui para cá é meu. Às vezes não tem cerca, mas tem um marco lá. E os fazendeiros fazem sempre questão de deixar limpo ao redor para ver. Tem um marco lá. E o conselho de Salomão é: não remova os marcos antigos. Não remova as limitações. Não remova aquilo que já está demarcado, que já está pontuado. E a nossa geração tem mexido nos marcos antigos. Nosso cristianismo tem mexido nos marcos antigos. Tem retirado marcos que são princípios fundamentais da vida do cristão. E aí, quando volta para saber onde estava, não sabe mais porque perdeu a marcação, perdeu a direção, perdeu o limite. Aí, quando volta, não sabe mais o que fazer. Por exemplo, tem alguns marcos que foram mexendo devagar, devagar, devagar no nosso cristianismo, no nosso odre. E aí, quando a gente vê, se tornou normal. Quer um desses? O segundo casamento. É um marco que não se mexia. Não. Ninguém casou para separar. Ninguém casou para separar. Pastor não separava. Pastor não tinha segundo casamento. Só se a esposa morresse. Fora isso, não tinha. Irmão, hoje é difícil achar pastor que nunca separou. Que loucura! Um marco foi mexido ali. Qual o momento da história a igreja começou a aceitar o divórcio, cara? A Bíblia diz, Malaquias capítulo 4, ou 3, salvo engano, que diz assim: eu odeio o divórcio. Deus diz de cara: eu odeio o divórcio. Outro marco interessante é o álcool no meio do cristianismo, no meio dos crentes. Cara, estão mexendo nisso. Estão tirando, cara. Irmãos, a Bíblia fala para não se embriagar. Ok, tudo bem. Mas ela fala também para ter equilíbrio. E aí pega isso e diz o seguinte: então bora beber sem se embriagar. Aí
Eu te pergunto, como você bebe sem se embriagar? Na nossa cabeça, vou falar o paraense, né? Eu não ficando porre, eu não estou embriagado. Mas olha que interessante. A lei de trânsito, se você tomar 2 copos de cerveja, você está embriagado. 2 copos. Ah, mas o crente não. Eu não ficando, né? Olha que loucura. E o que acontece é que crente que não bebe agora é antiquado. É antigo. Ah, que isso, cara? Uma cervejinha. E a gente sabe que o álcool ele mata mais do que muitas doenças por aí. Quantas famílias não são divididas, separadas por causa do álcool? Quantas famílias já não sofreram terrivelmente porque o pai é um alcoólatra? Quantas pessoas não já tiveram grandes problemas em relação ao álcool? Você entende isso? Por exemplo, a falta de oração no meio do povo de Deus. Eu vi alguém falando o seguinte, que 1% de um dia é 14 minutos. 1% de um dia é 14 minutos. Sabe qual é a média de oração do cristão? Pesquisa. É 10 minutos. Ou seja, o cristão não ora 1% do seu dia. Cara, são coisas assustadoras, pelo menos para mim é. E por que todo mundo diz assim, outro marco, né? Ah, porque as canções de antigamente pareciam ser mais assim e tal. Porque elas são feitas por composição e não para viralizar. As canções eram feitas para adorar a Deus e não para ganhar views no YouTube. Quando o cara faz hoje uma canção, às vezes a comunidade dele nem sabe a canção que ele tem. Mas ele grava um vídeo, joga no YouTube e ali agora ele é um ministro de adoração. E o que acontece é quando esses ministros de adoração chegam no ápice, então eles viram a costa agora para o gospel e começam a dizer, estava pensando em fazer umas coisas agora do meu jeito. Não sei se você sabe, mas tem um canal de música cristã criado por IA. Cara, é perfeito. E eu estava escutando. Digo, rapaz, eu como músico, botei foi o fone assim. Cara, que isso? Gosto muito de black music. E eles pegaram aqueles hinos antigos, o Rompendo em Fé, os hinos do Asaf Borba, e começaram a colocar em black music, soul. E eu ouvindo aquilo, eu digo, meu Deus, isso é covardia, não tem um humano que faz isso. E sabe o que acontece? É que as coisas começam a ser mexidas, tiradas. Então, os processos legais que todo cristão deveria passar está sendo burlados. E o que acontece é que o vinho nunca vai não envelhecer, amadurecer como deveria. Se a gente começar a pular processos, a gente nunca, em alguma hora ou outra, a gente vai ser freado, porque a gente não vai conseguir passar. Não vai conseguir. Ah, eu burlei a 7ª série, fiquei devendo uma disciplina. E aí você vai para o ensino médio e consegue finalizar o ensino médio devendo uma disciplina. Você só não consegue entrar na faculdade devendo uma disciplina. Aí já pensou? Você vai, chega lá na faculdade agora. Não, tem que fazer uma disciplina lá na tua 7ª série. Há anos que você deixou para trás aquele negocinho lá e agora precisa resolver. Você entende o quanto que esse tratar do vinho fala de processos que a gente precisa e necessita passar? A gente precisa e necessita passar por esses processos para que a gente alcance aquilo que o Senhor tem para a nossa vida em sua totalidade. E enquanto eu estava pensando nesse versículo de não remova os marcos antigos, e eu lembrei de uma história de um cantor. Eu vou encerrar com isso para a gente orar. E esse cantor, ele estava em casa, foi início da pandemia,
Deus falou com ele, falou assim, pega o teu carro, e aí volta 300 quilômetros, lá na tua cidadezinha, de onde você saiu, de onde eu te tirei, na tua primeira igreja. E aí ele pega o carro, e a mulher fala, para onde você vai, amor? Cara, eu vou voltar lá na nossa cidade. E Deus mandou eu ir lá, eu vou lá. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, o pastor reconheceu ele, não chamou ele pelo apelido que ele é conhecido, chamou pelo nome. Tudo bem, filho, como é que tá? Você está vindo aqui e tal. E aí, ele falou, então, vim aqui, Deus mandou eu vim. Aí o pastor, já mergulhado no azeite, conexão com Deus perfeita, falou, então tá, senta aí e assiste o culto. Aí ele, ok, sentou, começou a assistir o culto, adoração, palavra, veio e Deus começou a ministrar e começou a falar, e o cara chorando, quebrantado, presente de Deus, nossa, que palavra, Senhor, que culto maravilhoso e tal. E aí ele escutou uma palavra de Deus, a palavra era menino. Ele ficou, menino, é para eu abençoar algum menino aqui, é para eu tocar em algum menino, sei lá, o que o senhor quer fazer, Deus e tal, pá. Aí o pastor desce, acabou o culto. O pastor chamou ele e falou, e aí, filho? O que Deus falou contigo? Então ele fala, cara, Deus falou comigo a palavra menino, só, eu não entendi. Aí o pastor falou, eu entendi. Aí, então me diga, Deus te trouxe aqui, a 300 quilômetros, mais de 10 anos depois, para você achar, encontrar aquele menino que saiu daqui. Aquele menino que cantava não por dinheiro, aquele menino não que bombava no YouTube, que tinha música gravada, mas aquele menino que pegava o violão, fechava os olhos e só adorava. Aquele menino que não tinha fama, que quando ele entrava, subia no altar, não tinha aplausos e celulares tirando foto dele. Aquele menino simples que o dente não estava com lente, ainda era torto, amarelinho. E aí ele só fechava os olhos e tocava o violão. Esse cara desmonta na frente dele e entendeu o recado de Deus. Esse cara se chama Brunão Morada. Deus faz ele voltar para ele buscar esse menino. Talvez o Senhor queira algo assim para alguns de nós nessa noite. Talvez o Senhor te trouxe aqui para você achar esse menino que adorava com simplicidade, que só queria ouvir a Deus. E esse é o segredo do vinho, meu amigo. É só viver o processo. É só obedecer ao Senhor, é só deixar Ele fazer. Sabe, às vezes a gente quer muita coisa, e só obedecer ao Senhor já é grande coisa. Você pode ficar de pé para a gente orar? Queria te convidar a fechar os teus olhos.